Salve, salve galerinha BR, eu sou Cascudo Pescador, sejam todos bem-vindos ao canal. Essa videoaula. No tutorial de hoje, vim trazer aqui para vocês sobre mais um módulo Bluetooth de categoria chinesa aqui que eu fiz engenharia reversa aqui no canal e vou estar disponibilizando o esquema completo para quem quiser montar ou até mesmo tentar fabricar em grande escala para vender. Não é muito difícil de estar fazendo esse circuito, mas um tanto, como já mencionei para vocês, um tanto complexo pela falta de componentes e esquemas e especificações técnicas aqui no Brasil. Mas vamos lá então. Como já falei para vocês anteriormente, sejam todos bem-vindos ao canal na Mad Day, ao canal Play Electronics. Vai ficar abaixo do vídeo aqui o nosso link do canal Play Electronics para você se inscrever, vai estar ajudando muito o canal. Então, como a gente perde às vezes um bom tempo aí trazendo conteúdo para vocês, diversificado aí que atende muitos pedidos, eu acho que seria interessante também, né, você aí que está sendo beneficiado, nos ajudasse também, né, porque uma mão lava a outra. E quem quiser adquirir alguma assinatura do canal, também vai ficar aí a abinha, né, a opção virar membro do canal. Lá você vai verificar as cláusulas, os termos, as opções de conteúdo para iniciante, amador e profissional. Cada um tem uma quantidade e uma qualidade de conteúdo diferente aí que abrange cada categoria. E você vai verificar aí as disponibilidades de conteúdo, o que você vai receber aí, né? Se você estar adquirindo uma assinatura que são bem baratas, né? Começa com R$ 2,99 e tem os outros dois valores aí, R$ 7,99 e R$ 49, se não me engano aí. Mas é uma assinatura, assim, galera, bem razoável para quem quer um conteúdo bem diversificado, bem bacana aí para vocês. Vai aparecer a notificação aí na aba do app do YouTube. Também tem publicações diárias, tanto para os inscritos comuns, né? Aqueles que não são membros, e também no Facebook. Então fique atento aí que sempre tem um conteúdo sendo lançado. Mas vamos lá então. Quem quiser adquirir algum produto do canal, também vai ficar aí as opções, né? As opções, e-mails aí, contatos, vários contatos profissionais nossos, ok? Que quiser adquirir algum tipo de produto do canal, como repetidores, bloqueadores, transmissores de TV e de FM, fontes e assim por diante, esquemáticos também. Então, galera, esse aqui é um adaptador Bluetooth, aquele que você vai lá, compra no camelô, naquelas lojinhas de R$ 1,99, lojinha de R$ 1, aquelas lojinhas Xing Ling aí de esquina. Então, você vê assim, até caiu o negócio. Se você vê uma coisinha tão simples, você pluga no computador, no notebook, no smartphone, você pluga na televisão, Smart TV, aquelas que comportam um sistema operativo de verdade, né, de qualidade. Você pluga lá e você consegue enviar e receber dados. Como assim, Casca do Pescador? Eu consigo enviar um arquivo, PDF, docx, música, MP3, MP4, diversos arquivos de diferentes formatos através desse dispositivo. É lógico que no som, no caso aqui, ele não vai funcionar, porque eu já fiz os testes, precisa ser um adaptador um pouco, aquele, né, tanto com que transmite e recebe dados, e também ele vai ter uma função, né, de áudio, sim, né, conexão para chamadas, uma outra função que esse daqui não tem, mas para dados ele já funciona, fica bacana. O para música direto eu já fiz aqui. Tem um outro que é mais completo que eu quero comprar para ver se eu consigo fazer engenharia reversa para vocês. Então, tem uns que vem com LED, acende o LED, esse aqui não acende, tem um outro do lado ali que acende o LED e tal. Mas vamos lá então, o meu esquemático está na tela do meu computador, que eu acabei de terminar ele, vai aparecer aqui para vocês também. Vocês vão ver que é muito simples, porque deixa eu desmontar aqui para vocês. Vamos desmontar, você pode ver que é uma coisa muito simplória mesmo, porque os chineses, cara, eles fazem coisas cada vez mais pequenas, né? Eu acho que nasceu, os componentes SMD nasceu lá, né, cara? Vamos puxar aqui, você vai ver que de um lado tem um cristal, olha, tudo cabe dentro de um pluguinho USB macho, cara. Ô louco, né? Aqui você já pode ver os terminais, né, metálicos
do positivo, GND, data mais e menos, antena, um cristal aqui, que esse cristal é de 6 MHz, ok? 6 MHz. Nós vamos virar aqui, nós vamos ver um microchip, um CI SMD, responsável por tudo, galera. Esses componentes chineses, geralmente é um componente para tudo, para tudo. Você não vê assim tantos componentes, assim 300, 400 componentes, porque eles tentam assim simplificar ao máximo, e eu gosto dessa simplicidade. A qualidade assim inferior, porque a proteção é muito frágil. Eles querem coisas simples, estragou, coloca outra, troca, coisa rápida e simples, descartável. É o jeito deles. Por um lado é bom, por outro é ruim, né? O meio ambiente e tal, esse tipo de coisa. Mas a simplicidade dos componentes deles são muito bons, porque aqui tem uma configuração, uma memória EPROM, e que tem todas as informações necessárias para fazer, vamos dizer assim, a conexão de dados, transferência, receber, enviar dados. Por exemplo, quando nós ele instala no computador, tem um drive, né, aqui dentro, tal, tem uma informação do drive. Quando ele instala, geralmente são assim drivers universais que ele instala em qualquer tipo de sistema operativo, galera. USB 2.0, 1.1, 3.0. Quando ele tá, vamos dizer assim, tá instalado o drive e tal, quando você não tá utilizando, ele tá fazendo a busca de sinal de Bluetooth, ok? Ele tá fazendo a busca de sinal do Bluetooth. Quando você vai lá, por exemplo, abre o aplicativo para receber, por exemplo, eu vou fazer uma demonstração ali no PC daqui a pouco, rapidão. Por exemplo, quando você vai clica lá em receber o arquivo, ele manda informação aqui e ele habilita a função receber, ok? Nesse momento, ele vai desabilitar a opção de você estar encontrando com outro smartphone. Então tá tudo gravado aqui. Poucos componentes, porque ele faz tudo. Este daqui é um microprocessador assim completo, galera, com todas as funções necessárias. Então por isso tem poucos componentes. Pode ver menos de uma dúzia mais ou menos aqui. Esse CI é o Muise MWISE CW6625M 1002N6BF33L79. Vamos lá que eu vou puxar a lupa aqui, vou dar mais explicações. Não sei, tá meio sujo minha lupa aí, só um segundo. Vamos ver se eu consigo puxar aqui. A craca do dedo ele puxa, né, cara? Aí, ó. Muise não vai aparecer muito bem, porque fica meio embaçado aqui. Deixa eu ver aqui. Não vai puxar muito bem. Tem alguns CIs maiores, tal. Tipo DIL, no estilo, né? Não SMD. DIP, DIL, mas esse aqui, né? Tem várias configurações. Tem outros bem diferentes de outras marcas, mas desse modelo assim, desse estilo, todos eles utilizam praticamente o mesmo CI, mesmo sendo de outra marca, a pinagem e a configuração dele é a mesma, ok? Porque eu já desmontei outros aqui, então eu já vi. Bom, o cristal de 6.000 MHz, olha pessoal, se eu for me lembrando alguma informação, eu vou repassando para vocês. Se você quiser comprar esses componentes, tentar montar uma oficininha para tentar fazer eles até no circuito maior, também você consegue. Dá um pouco de serviço, é lógico, porque para mim deu um tempão para fazer engenharia reversa dele, testando com o multímetro, testando a capacitância, a resistência de tudo aqui da antena. Você pode ver que tem antena dos dois lados, ele passa daqui, né, do lado dos componentes para o outro lado, né, para ele ter um maior alcance. Você pode fazer no circuito maior, tal, utilizar componentes mais confiáveis. Você pode estar montando para vender, né? Nossa, em grande escala. E você consegue vender por 15 reais, 20, brincando aí, ganhar um bom dinheiro fazendo esses componentes. Precisa ter muita paciência, assim como eu, para fazer engenharia reversa. Vamos lá então, pessoal. Então, GND, galera. Aqui desse... Não pega, né? A câmera não pega porque, olha, aqui, ó. Deixa eu tentar dar um foco para vocês aqui. Mas não tem
perigo. Então, começa aqui o CI, ele com esse orifício aqui, a gente começa a contar do número 1 até o 48, porque são 12 terminais de cada lado, nem todos eles dá 12, mas eu coloquei 12 porque tem uns que a gente não utiliza mesmo. A maioria, né, mais a metade a gente não utiliza, então... e é uma conexão USB muito simples, é isso que eu gosto assim, da simplicidade chinesa, porque eles conseguem fazer, né, coisas assim com... Desde aqueles radinhos antigos assim, né, galera, eles já iniciaram assim uma revolução industrial, acho que uma das maiores que existe já no mundo. Vamos lá então, no terminal 1 vai ser GND, olhando aqui embaixo, terminal 1 GND e terminal 4 vai ser GND também, beleza? Terminal 5, perdão, GND. O terminal 48, virando aqui desse lado, vai ser GND. Deixa eu pegar alguma coisa aqui para apontar. Então, desse lado aqui, né, ele vai circulando. Do 1 ao 12, do 12 ao 24 e assim por diante. Então, 1 e 4 vão ser GNDs. 48 e 46, esse lado aqui vão ser GNDs. Aqui então, desse lado aqui, o 29 vai ser GND. Desse outro lado, 19, 20 e 21 também vão ser GNDs. Todos eles vão até a antena, né? Vai ter um resistor de 10R e vai até a antena, ok? Então aqui, ó, resistor de 10R aqui, galera. Vai estar aqui, na verdade, que vai até a antena. E aqui do terminal 34, pessoal, estão vendo esse capacitor aqui? Eu tirei uma foto dele aí, mas não pegou muito bem. Minha câmera não é muito boa, de nenhum smartphone meu, nem de câmera. Aqui vai um capacitor de 30 PF até a antena. Até a antena, né? Até o GND, na verdade, o GND vai até a antena. Tranquilo? Vamos ver mais aqui. Aqui também do GND eu tava esquecendo, pessoal. Tem dois terminais aqui juntos, que é o 10 e o 11 aqui que vão a GND também. Terminal 39, ele vai até GND. Vai até GND, aqui tem o capacitor aqui, pessoal, também aqui. Na verdade tá desse lado aqui o capacitor. Ele vai a GND com capacitor de código 102. Capacitor de código 102, por que que eu sei? Porque eu medi esse capacitor com um multímetro. Tem que ter um multímetro muito bom. E vocês vão ver aqui, não tá ruimzão, né, aparecer. Vocês vão ver esses dois capacitores desses dois capacitores aqui do lado do cristal de 6000. São dois capacitores de 10 PF que eles vão até GND também. Antes do resistor de 10R de antena, que fica aqui, beleza? Tem um ou dois componentes aqui que não é utilizado. O 44 desse lado aqui, o terminal número 44, ele é positivo. Ele é positivo, que vai desse lado aqui, né? O positivo vai aqui, o GND aqui. D menos, né? Data menos e data mais, ok? Eu já vou falar sobre isso aqui para vocês. Então, vai a GND, o positivo, vai no terminal número 44 e vai a GND com o capacitor de código 103, que é esse aqui, ó. Capacitor de código 103 e 10 NF. O de 102 é de 1 NF, beleza? O de 102 é 1 NF. Se fosse 101 seria 100 PF. Ainda aqui do terminal número 3, pessoal, do terminal número 3, ele vai com o resistor de 10R aqui, ó, do terminal número 3, do 10R, e com o capacitor de código 102 até GND, beleza? Até GND. Do terminal número 4, ele vai até GND com o capacitor de código 101, um capacitor de código 101 que é de 100 PF. Do terminal número 4, ele vai também a GND com um capacitor cerâmico, né? Cerâmico de código 101 de 100 PF. Do terminal número 6, pessoal, ele vai até data mais, beleza? Do terminal número 6, ele vai até data mais aqui, ó, nesse resistor de 100 ohms e com um capacitor pode ser de 100 PF até sendo de código 102, se é de 1 NF. Daí a GND, mas ele vai então com o resistor de 100 ohms até o terminal número 6, data mais. O data menos, ele vai com o resistor de 100R, um capacitor de código 101 de 100 PF até 1 NF, ele vai no terminal número 7, deste CI, beleza?
Deixa eu ver se tem mais alguma informação, tá? Tem um outro componente aqui, por exemplo, esse componente aqui, eu já falei para vocês, mas tem um ou dois componentes aqui que a gente não utiliza nesse aí. Então, se você for montar, eu vou deixar o esquemático. Eu nomeei do 1, onde inicia do 1 e 48, só e você vai, se você quiser renomear na casa, deixei as conexões para USB, vai aparecer na imagem bonitinho para vocês. Então, pessoal, teve muitas pessoas, é certo, que já procuraram na internet, não encontraram nada relacionado a isso. Então aqui para vocês, quem quiser montar um módulo desse, comprar os componentes, comprar esse CI, se tiver algum outro CI com uma configuração muito próxima assim que dê certo, o problema é para a gente montar, porque os terminais são muito pequenos, o interessante seria montar mesmo em grande escala para vender isso aqui, mas tá aí. Então galera, é só você montar aí que funciona, porque são poucos os componentes, o CI já faz tudo, então se você fizer uma boa solda nele, você já vai estar conseguindo fazer esse cara funcionar. Então não tem muito segredo, não tem muita coisa assim não. Olha, ele é uma coisa muito pequena mesmo. Fácil, né, de tá montando. Porque já faz tempo me pediram um transmissor e receptor. Então, quem quiser montar, tá aqui. Vou fazer uma demonstração ali no PC, vai aparecer o esquemático, né? Aqui na tela para vocês e esse micro adaptador, né, receptor e transmissor. Eu vou colocar o nome do vídeo como fazer, né, como fazer, mas só que a gente aqui eu dei as explicações. Quem quiser comprar os componentes, tentar fazer aí, beleza, né, porque eu já fiz aí a parte mais importante, porque não consegue muitos componentes, né, nem as informações técnicas, mas se você conseguir até de sucata e conseguir remover, o interessante é se você tiver a estação de solda aí, porque daí você consegue remover com facilidade com a pinça e tá fazendo uma trilha aí bem perfeita para tá construindo, né, o teu circuito. Mas é isso aí então, pessoal. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, ative a notificação para estar recebendo vídeos novos. Compartilhe o vídeo para estar ajudando o canal a crescer. Deixe aquele fantástico like. Até mais, galera. Tchau, tchau.